Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto, o título que eu dei para a nossa meditação nessa noite é Desperta-te, pois os dias são maus. Amém? Quantos gostam de dormir? Amém? Dormir é muito bom, né, queridos? Eu, particularmente, eu gosto, principalmente quando eu estou muito cansado, né, e eu consigo, né, dormir a noite inteira, né, porque, né, de 2 anos para cá, não é bem essa realidade lá em casa por causa de Otávio, mas quando eu consigo dormir a noite inteira, é maravilhoso. Isso é muito bom, queridos, porque esse sono natural, ele tem a capacidade de nos renovar. Mas, queridos, existem sonos que são prejudiciais à nossa saúde espiritual, principalmente o sono que coloca o plano de salvação da nossa alma em risco. E é desse sono que o apóstolo Paulo está se referindo à comunidade de Éfeso. Para podermos compreender a razão dessa advertência de Paulo, precisamos entender o que se passava na cidade de Éfeso. Éfeso era a terceira cidade do Império Romano em importância, mas era a que mais se dedicava ao ocultismo, ou seja, bruxarias, espiritismo, magias. Era a cidade que mais hospedava magos, bruxos, charlatães de toda espécie em termos espirituais. Então você consegue imaginar a influência que essa igreja ela estava recebendo? Por isso que o apóstolo Paulo ele adverte aquela comunidade, aquela igreja. Essa carta não foi escrita para os gentios, mas foi escrita para os que já tinham sido alcançados pelo evangelho. Então, por isso Paulo escreveu, pois aparentemente os irmãos em Éfeso estavam se deixando adormecer. Queridos, nos dias de hoje não é diferente. Nós encontramos em um país com tantas religiões, seitas, charlatães espirituais, tentando convencer e arrastar pessoas. E por incrível que pareça, existem multidões de pessoas sendo arrastadas. Existem multidões de pessoas sendo influenciadas por esse tipo de pessoas, por esses falsos líderes. E essas informações e influências chegam até essas pessoas de uma forma muito rápida, através da internet, através da televisão, através de outros meios de comunicação e, por incrível que pareça, através de algumas igrejas. Existem líderes, ou melhor, falsos líderes, que estão arrastando multidões de pessoas para as trevas, para o inferno. Essa é a realidade. Por isso a importância, queridos, de buscarmos não somente a graça de Deus, mas o conhecimento em sua palavra. Um cristão bem alicerçado na palavra de Deus, dificilmente ele será enganado por falsas doutrinas. Um cristão bem alicerçado na palavra de Deus, ele não vai cair em qualquer palavra, ele não vai ser enganado, queridos. Eu quero trazer um pequeno testemunho. Talvez isso seja para muitas pessoas algo simples, mas a realidade é que muitas vezes as pessoas acabam adormecendo espiritualmente com coisas simples, pequenos detalhes, e que fazem a diferença de forma negativa. Cristãos deixando coisas do mundo entrar na vida dele, e ele não se dá conta
E quando se dá conta, já está sendo adormecido espiritualmente. Eu tive o privilégio, o ano passado, de poder fazer uma viagem em Salvador. Eu já tinha ido outras vezes, mas dessa vez, no ano passado, eu estive na casa de uns parentes e eu fui convidado pelo meu primo para podermos fazer um tour, né, em Salvador, visitar alguns pontos turísticos. E quando estávamos indo de ônibus, ele morava em uma cidade próxima a Salvador, não era bem Salvador, mas era próximo. E ao longo do caminho, ele falou assim: olha, chegando lá nesse determinado local turístico, era o Pelourinho, você vai ser abordado por várias pessoas querendo colocar fitinha. Eles não vão nem pedir, já vai te abordar, já vai querer amarrar a fitinha no seu braço. Não permita, não deixe. Mas faz assim, não precisa falar nada, só fala que você não quer usar, só fala isso. Porque aquelas fitinhas, elas são consagradas aos deuses deles, aos orixás, às entidades. E você vai perceber o peso espiritual que é estar naquele local. É um local muito bonito, queridos, o Pelourinho. Para quem gosta de uma paisagem mais antiga, de prédios mais antigos, é um local bonito. Porém, há um peso espiritual muito grande naquele local. E quando chegamos lá, foi a primeira coisa, quando subimos o elevador Lacerda, fomos descer para o Pelourinho, o pessoal já começou a me abordar. E eu falei, não, e tentando, e ele, fui me esquivando, o pessoal querendo colocar, e eles ficam irritados quando você não aceita. Ficam extremamente irritados. Mas não aceitei, não permiti, e a gente prosseguiu o nosso caminho. Queridos, mas há um peso, eu pude perceber um peso espiritual muito grande naquele local. Cada local que passávamos, existia pessoas da região mesmo, muitas casas, vamos se dizer, havia um peso espiritual muito grande naquele local. E talvez para muitas pessoas isso parece comum, parece normal. Mas quando você está debaixo da proteção de Deus, quando você está buscando a presença de Deus, aquilo não é normal, queridos. E o cristão que deixa ser levado por isso e não percebe, acaba sendo adormecido espiritualmente. Acaba se deixando se levar, não consegue orar, se torna fraco espiritualmente. A pessoa não adormece totalmente, queridos, de um dia para a noite. Mas a pessoa vai adormecendo espiritualmente com essas pequenas coisas. Outro dia, um colega do trabalho, como a gente trabalha com veículos, com carro, todo dia viajamos para uma região diferente. Ele relatou para mim que ele estava muito cansado. Já tinha feito algumas viagens e não estava dormindo direito. E em determinado momento, ele foi fazer uma viagem, foi trabalhar em uma região mais distante. E ao retornar depois do almoço, ele começou a ter sinais de sono durante a viagem. Durante o percurso, ele começou a abrir a boca, começou a coçar os olhos. Segundo ele estava sentindo sono. Mas ele não parou, porque o correto seria parar, lavar, jogar uma água no rosto, ou tentar descansar pelo menos uns 20 a 30 minutos, para depois prosseguir. Porém, ele continuou. Ele relatou para mim que ele acabou dormindo no volante. Mas graças a Deus, que quando ele saiu da pista, ele foi saiu da rodovia, e o carro começou a entrar nos matos. Foi nesse momento que ele conseguiu acordar e conseguiu parar o carro. E graças a Deus não tinha movimento nessa rodovia. Então é isso, queridos. A nossa fé,
Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Assim como no sono natural, que nos dá sinais antes que a pessoa adormeça totalmente, o sono espiritual também se inicia com sinais. Pecados não confessados, falta de oração, falta de vigilância, e quando menos se espera, o cristão ele está dormindo espiritualmente. Em Romanos 13, no versículo 11, diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Nós possamos prosseguir, não parar no meio do caminho, continuar buscando ao Senhor, sendo vigilantes, orando. Não podemos parar no meio do caminho. Amém, queridos? Amados, diante dessa palavra eu quero abordar 3 tipos de sonos que precisamos estar alerta e vigilantes para não incorrermos no mesmo. E o primeiro sono que eu titulei é o sono da autoconfiança. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Esse texto está em Juízes, no capítulo 16, no versículo 19. Esse texto fala de Sansão, que deixou ser enganado por Dalila, uma filisteia. Sansão, queridos, ele não somente perdeu as suas forças, mas ele perdeu a sua unção, ele perdeu a sua intimidade com Deus. Normalmente as pessoas que caem neste sono são aquelas que recebem investidas do inimigo e se acham fortes o suficiente ao ponto de não vigiarem. Essa é uma advertência para as nossas vidas, amados. Temos que estar vigilantes o tempo todo. Não adianta somente orar. Não adianta somente buscar a Deus. Precisamos também estar alerta. Precisamos vigiar. Amém? 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Louvado seja o nome do Senhor. Possamos estar alertas, queridos, e vigilantes o tempo todo. O inimigo não brinca. O inimigo ele trabalha o tempo todo, amados. Muitas vezes quando nós estamos dormindo, o mundo das trevas está a todo vapor trabalhando. Não é hora mais de ficarmos dispersos. É hora de buscarmos a presença de Deus. Buscar a presença do Senhor, vigiando. O Senhor nos levantou como atalaia, para que possamos orar pelas almas que estão perdidas. Amém? O segundo sono, queridos, é o sono das tentações. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 40 a 41, diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Disse o Senhor: vocês não puderam vigiar nem por 1 hora? Perguntou o Senhor a Pedro: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados, neste momento, Jesus ele estava muito angustiado, antes de ser entregue nas mãos daqueles que iriam condená-los.
dos pecadores, Jesus convidou a Pedro, Tiago e João para que fosse com ele, para orar. Porém, os discípulos não conseguiram orar. Provavelmente estavam muito cansados. E Jesus, ele alertou os discípulos: vigiem e orem, para que não caia em tentação. Amados, dentro de nós é travada uma batalha constante, a luta da carne contra o espírito, e aquele a quem alimentarmos mais nos dominará. Portanto, o cristão, ele precisa alimentar o espírito. Quanto mais alimentarmos o espírito, mais seremos envolvidos com o Espírito Santo. Amém, queridos? Quanto mais envolvermos com o Espírito, mais deixamos de lado as obras da carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, 16, 17. Buscar o Senhor, amados. Alimentarmos mais o nosso espírito. O terceiro sono, queridos, é o sono do comodismo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Esse texto, querido, está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 10 ao 13. Jesus, ele conta essa parábola a fim de ensinar a necessidade de vigilância. Somente, queridos, os que estiverem preparados para a vinda de Cristo entrarão no reino do Senhor. Queridos, a nossa caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, que nós corremos e paramos. É uma corrida constante. E não importa a velocidade, o que importa é que nós não devemos parar, devemos manter o ritmo até a vinda do Senhor, ou até nós estarmos preparados para Ele nos resgatar. Amém? As oportunidades aparecem quando menos esperamos. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eclesiastes 11, do 4 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Senhor, Ele nos alerta, Ele nos dá essa advertência de podermos buscar ao Senhor, de estarmos vigilantes, de não pararmos no meio do caminho, mas continuarmos buscando a Ele, orando. Amém? É tempo de despertarmos do sono espiritual, amados. Não dá para vacilar. Precisamos ser constantes na vigilância e oração, pois quando nós despertarmos, Cristo Jesus resplandecerá através de nós. Amados, é responsabilidade nossa de estar atento, ser vigilante, de não dormir espiritualmente. A vida e a caminhada cristã não é fácil. Por isso temos que nos esforçar e viver uma vida de oração e entrega, pois só alcançaremos nosso objetivo final, que é a nossa salvação, se não desistirmos no meio do caminho. Amém? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa é a advertência do Senhor para as nossas vidas, que possamos estar alertas, que possamos estar vigilantes. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que as palmas louvam o Senhor Jesus nessa noite.